Então, manter as pessoas sob ameaça do escárnio é uma maneira de controlá-las. Eu provei que eu sei como funciona a sociedade brasileira e qual é o botão que você tem que apertar para desencadear certos efeitos. Todo mundo comendo todo mundo e aparece então uma geração de filhos de ninguém. Na China, durante muitos milênios, houve certos ritos que o imperador tinha que seguir diariamente e que, se ele não seguisse aqueles ritos, haveria não apenas uma desordem social, mas uma desordem cósmica. Este canal foi cuidadosamente concebido para disseminar as fascinantes e transformadoras ideias do professor Olavo de Carvalho. Permita-se ser cativado por essa fonte inesgotável de sabedoria e compartilhe essa experiência transformadora com outros buscadores do conhecimento. Esse curso começou com uma descrição esquemática da carreira do Eric Voegelin, porque como as investigações que Eric Voegelin realizou durante a vida foram frequentemente interrompidas, recomeçadas, e a maior parte delas estão realmente interminadas. Então não é possível você compreender o sentido da obra dele sem você ter o esquema biográfico. Só que ele teve que ler para escrever ali o livro Israel e a Revelação, já é uma monstruosidade. Mas ele tem a sorte de que, mesmo quando trata do caso egípcio, ele encontra esses documentos autoexpressivos, ou seja, ele não tem que ir direto para os fatos históricos brutos, mas ele consegue encontrar vários documentos onde os personagens da história egípcia estão interpretando a situação, estão tentando se explicar a respeito do que está acontecendo. Não é isso? Então, esta fusão do método de Edward Meyer e do Aristóteles é enriquecida ainda por uma outra influência que ele recebe ainda em Viena, de vários autores. Viena era um centro de uma produtividade intelectual fora do comum naquela época. Depois, com a guerra, tudo acabou, né? Quando os nazistas invadiram, acabou a brincadeira. Mas entre outros autores que o ajudaram nesse sentido, houve um historiador da filosofia chamado Paul Friedlander. Paul Friedlander escreveu um dos melhores livros sobre Platão. E o que caracterizava o método do Friedlander era tentar trazer de volta as ideias e as concepções filosóficas para as experiências reais, né, que tinham inspirado essas ideias de algum modo, ou que tinham desencadeado as especulações filosóficas. Então, ali no Paul Friedlander nunca se trata nem de história da filosofia, nem de história das ideias, mas se trata de história real, de história de personagens reais. E o Friedlander aplica isso. Depois ele toma aquelas circunstâncias dos diálogos socráticos como acontecimentos reais da biografia de Sócrates e Platão. Esta lição também o Voegelin jamais vai esquecer. Mais tarde, quando já nos Estados Unidos ele é contratado para escrever uma história das ideias políticas, né, a ideia era formar um manual para uso escolar que substituísse o manual já um pouco envelhecido do George Sabine. E era planejado para ser um livro em 3 volumes. E ele escreveu 8 volumes. Né? Só que quando ele estava já no 8º volume, ele percebeu que tinha dado errado. Porque não há continuidade entre as ideias filosóficas, entre as doutrinas filosóficas, né? Muito menos as ideias políticas, se você não conseguir conectar uma à outra através da experiência. Quer dizer, a experiência política, a realidade dos fatos políticos, é que é o fundo do qual emergem as ideias políticas. Por outro lado, esses puros fatos também não poderiam ser investigados em si mesmos, mas também precisariam ser investigados em documentos já autoexpressivos. Resultado: as próprias doutrinas políticas tinham que ser encaradas não como doutrinas, mas como testemunhas autoexpressivas.
Então você tinha que tirar de dentro delas o conteúdo de experiência a qual ele estava se referindo. Então isso complicaria, né, o trabalho, de tal maneira que o Wegelin teve que abandonar essa história das ideias políticas, que só foi publicado depois da morte dele, e começar um trabalho completamente diferente, que foi o Order and History, que foi a grande obra dele. Nesse meio tempo, ele tem a sua atenção chamada para o fenômeno das ideologias de massa. Também a atenção dele é atraída para isso, não por motivos acadêmicos, mas pela situação real que estava vivendo ali na Áustria. E ele escreve 2 livros sobre a ideia de raça, que era uma ideia ideologicamente muito importante, né? Importante para os debates ideológicos naquele momento. E, estudando a ideia de raça exatamente por estes métodos, né, onde confluem ali Aristóteles, Eduard Meyer e Paul Friedlander, ele descobre uma coisa óbvia, que não pode existir uma doutrina racista, no sentido moderno, se não existe o conceito biológico de raça. Quer dizer, a história da ideia de raça estava intrinsecamente ligada à história da biologia. Você vai ver uma diferença muito grande entre o sentido da palavra raça, tal como usado antes do século XVIII, é quando se constitui a biologia moderna, com Cuvier, Buffon e outros, né, numa linha que vai até Charles Darwin, né, e o sentido que a palavra adquire a partir do advento do conceito biológico de raça, que é o conceito que estará usado como base para o racismo moderno. É isso? Pode deixar fechado aí, melhor. O que houve? Pode fechar. Então, vamos dizer, esta é uma conexão bastante óbvia, né? Quer dizer, não pode haver um racismo se a pessoa não sabe o que é raça. Como a palavra raça, antigamente, era usada muito mais no sentido cultural ou religioso, então, quer dizer, um racismo no sentido moderno, onde vai distinguir as pessoas pelas suas características anatômicas, né? Era absolutamente inconcebível, né? Seja até o século XVIII. Então, o racismo moderno aparece, então, como um filhote da cultura iluminista. Tá certo? E, ao mesmo tempo, né, ele vai ver que essa transposição, né, do conceito de raça, desde de uma base biológica bastante frágil, até conclusões de ordem ideológica, então, evidentemente, é um longo processo de falsificação e de criação de um discurso que já não refletia a realidade do problema de raça, mas a autoidentidade dos grupos racistas. Ou seja, o que um grupo fala sobre a outra raça, nada diz sobre a outra raça. Isso é apenas um instrumento para ele próprio forjar, não por meios raciais, mas não por meio da identidade racial efetiva, mas por meio do auto-reforço ideológico, uma identidade para si próprio. Então, de certo modo, o Wegelin ele inverte o conceito de raça. Quer dizer, o seu discurso sobre a raça alheia não diz nada sobre a raça dele e nem sobre a sua raça, mas diz sobre o seu grupo ideológico. Tá? Então, os 2 livros que ele escreveu a respeito disso, Raça e Estado e A História da Ideia de Raça, né, os 2 livros nem sequer saíram da gráfica, porque os nazistas descobriram o negócio e imediatamente os livros foram proibidos, e ele já entrou ali no arquivo da Gestapo, e mais tarde, quando os nazistas invadem a Áustria, o nome dele já está na lista, e ele é uma das primeiras pessoas que eles mandam prender, e praticamente ele sai pelos fundos da casa quando a Gestapo estava batendo na porta da frente. Ou seja, os acontecimentos
atraem ainda mais a atenção dele para o fenômeno das ideologias de massa. Com, vamos dizer, o detalhe que acontece nesse ínterim, de que entre a publicação entre aspas, né, quer dizer, a impressão dos livros sobre a ideia de raça e a saída dele para os Estados Unidos, ele se dedica a estudar as obras dos autores católicos, né, tomistas e neotomistas, entre os quais ele encontra Hans Urs von Balthasar e Henri de Lubac. Henri de Lubac escreveu muita besteira na vida, sobretudo promovendo o Padre Teilhard de Chardin, né? Mas também, por outro lado, é um autor de muito valor, e ele tinha um estudo que se chama A Crise do Humanismo Ateu, onde ele analisa, vamos dizer, a figura do Cristo como antimodelo do pensamento de várias escolas de pensamento, como por exemplo Nietzsche e Marx, né? E ele percebe que existe ali um fenômeno, mas não da rejeição do Cristo, mas a pura rejeição inclinaria antes a um desprezo ou a um esquecimento, mas a uma inveja do Cristo, quer dizer, a vontade de assumir o lugar dele. E isso aqui também fica ali na cabeça do Voegelin e terá uma influência muito grande. Diga. A crise do humanismo ateu. A crise do humanismo ateu. É um dos grandes livros do século XX. Né? Curiosamente, von Balthasar, e o von Balthasar também tinha escrito uma história da cultura alemã, à luz mais ou menos desses mesmos conceitos. E isso tudo vai ficar ali na cabeça do Voegelin e pesará mais tarde nas análises que ele vai fazer da conexão entre as ideologias de massa e a heresia gnóstica. Não caiu a conexão, não, acho que é só a imagem, isso é só como é que diz? Repouso de tela. Não tem nenhum problema. Então, quando ele vai para os Estados Unidos, ele publica a sua primeira tentativa de investigação dos fenômenos de massa, considerados como uma totalidade. Peraí, houve algum problema na transmissão aí? Não, mas eu não preciso ficar me vendo. Quando a gente está transmitindo só para o Brasil e não tem pessoas presentes, eu tenho só poucas pessoas, então eu gosto de ficar me vendo, porque pelo menos se eu não vejo a plateia, pelo menos vejo eu mesmo e tenho a impressão que estou falando com alguém. Mas agora já aqui está cheio de gente, então não temos esse problema. Porque falar sozinho, né? Eu já tentei fazer umas gravações sozinho aqui, eu não consigo, eu me sinto ridículo. Falando com a plateia imaginária. Então, quando o Voegelin vai para os Estados Unidos, ele ali publica sua primeira tentativa de estudo abrangente das ideologias de massa no livro The Political Religions. Tá certo? Eu acho que esse é um livro mais impressionista, né? E que cria uma ideia que depois se disseminou muito e que é usada até hoje. A gente vê, de vez em quando, por exemplo, o Sr. Richard Dawkins, né, ou Daniel Dennett, dizer que as ideologias de massa são religiões, e que elas são más por causa disso. Tá certo? E quem criou essa ideia foi o Eric Voegelin, né? Mas ele logo percebe que isso aí ele foi com muita sede ao pote. Né? Quer dizer que aquilo era uma generalização apressada, porque as diferenças específicas entre essas ideologias de massa e as religiões eram tão enormes, né, que você podia fazer uma analogia, mas não pode esquecer que a analogia é uma síntese de semelhança e diferença, e portanto não é uma identidade. Né? Uma analogia não é jamais uma explicação. A analogia pode ser, vamos dizer, um motivo, um incentivo para uma explicação, mas ela por si não explica nada. Né? Então, ali a analogia entre os movimentos de massa e as religiões, colocando, portanto, os movimentos de massa como pseudo-religiões ou religiões substitutivas, logo lhe pareceu insuficiente.
Então, o problema que ele se coloca em seguida é aquele que vai ocupá-lo pelo resto da sua vida. Ele vê que o material que ele tinha na mão era o que ele tinha coligido para a história das ideias políticas, que estava na gaveta, né? O que ele tinha coletado no negócio da história das ideias de raça, da ideia de raça, e o que ele tinha juntado desde o tempo da forma da mente americana até então, sobre esses vários movimentos, essas várias formas mentais. E ao se perguntar o que há de comum em tudo isso, qual é o terreno comum em cima do qual pode ser investigadas essas diferenças, ele vê que cada uma dessas ideias ou concepções ou culturas tomadas como um todo são, como diz ele, modelos de ordem. Isso é uma tentativa de ordenar, né, a vida humana à luz de algum fator que pareça aos interessados sugerir um modelo de ordem, né? Então ele formula o projeto de escrever uma história dos modelos de ordem que existiram ao longo da história humana. E a primeira ordem que ele encontra, ele não pode lidar, vamos dizer, com culturas tribais, porque o método dele só admite os documentos autoexpressivos. Quer dizer, como não existe nenhuma tribo indígena, não existe nenhuma teorização, existe uma ordem, evidentemente, na tribo indígena tem um modelo de ordem, né, mas ela se expressa somente nas instituições, os costumes, etc., e não tem uma teorização, quer dizer, não tem documento em linguagem teorética, tá certo? Então, fica excluído. Se não houvesse essa exclusão, isso é importante, quer dizer, o Voegelin exclui isso por um motivo prático, porque se ele não encontrar os documentos que já são autoexpressivos, que possam ser entendidos como Aristóteles entendia as ideias dos sábios, quer dizer, as ideias dos sábios são os materiais com os quais você vai montar uma confrontação dialética. Mas então, se ele lidasse com documentos que não são automaticamente autoexpressivos, como por exemplo um edifício, uma pintura, uma música, ele teria que produzir, vamos dizer, o equivalente verbal do que elas estão querendo dizer. E isto, vamos dizer, tornaria o trabalho tão imenso que seria impossível. Então, a seleção do material que ele faz tem um fundamento muito claro. Quer dizer, ele não vai trabalhar com documentos mudos, por assim dizer, que tenham de ser interpretados. Ele só trabalha a partir das interpretações já existentes. E mesmo assim, o material é monstruosamente vasto, né? Então, procurando esses documentos autoexpressivos das sucessivas ordens que a humanidade conheceu, o primeiro que aparece já não se refere a culturas tribais, mas a grandes civilizações, né, do Oriente, como Egito, China, Índia, etc, etc. Então, é ali que ele vai pegar onde é o começo da investigação. Então ele pergunta, que modelo de ordem, né, organizava essa sociedade? E ele vai ver que, em primeiro lugar, todas essas civilizações, todas essas sociedades se entendiam a si mesmas como modeladas por uma ordem cósmica. Ou seja, supunham que havia uma ordem cósmica e essa ordem cósmica regava a sociedade. Mas não é que a sociedade olhasse que esses indivíduos, esses líderes, os autores desses documentos olhassem contemplassem uma ordem cósmica e em seguida a imitassem na sociedade. Não é que a sociedade tanto se modelasse pela ordem cósmica, mas era um reflexo direto e imediato, tá certo? Que fazia parte da própria ordem cósmica. Então é por isso que ele chama essa sociedade de civilizações cosmológicas, porque não existe, embora o modelo que as organiza seja
a ordem cósmica, não existe separação, não existe hiato entre a ordem social e a ordem cósmica. Entendeu? Não é que uma copia a outra, uma é a outra. Por exemplo, né, na China, durante muitos milênios, houve certos ritos que o imperador tinha que seguir diariamente e que, se ele não seguisse aqueles ritos, haveria não apenas uma desordem social, mas uma desordem cósmica. Quer dizer, poderia haver, né, tempestades, tornados, terremotos, etc, etc. De modo que não é que a ordem social seguia a ordem cósmica. A ordem social era um elemento da ordem cósmica e servia, portanto, para preservá-la. Tá certo? Então, o que caracterizava as sociedades era uma visão completamente unitária do mundo. Tá certo? Unitária e, portanto, fechada. Se a sociedade era o cosmos, não havia nada absolutamente fora da sociedade. Quem estivesse fora da sociedade estaria fora do cosmos, seria, portanto, inexistente. A existência de várias sociedades desse tipo, mais ou menos em concorrência, é, vamos dizer, o escândalo permanente e o motivo de crise da civilização cosmológica, porque cada uma delas não pode aceitar a existência das outras como um fato legítimo. Se só existe uma ordem cósmica e essa ordem está aqui incorporada na nossa sociedade, não pode existir uma outra sociedade. A outra sociedade só pode representar o caos.